Na tua opinião, para onde é que a humanidade está a ser chamada nos próximos anos? Ui, isso é uma grande pergunta. Nestes próximos anos em específico, 2026, 27, 28, eu penso que esta entrada de Neptuno e de Saturno em Carneiro são realmente uma proposta brutal. Uma proposta brutal da pessoa, de facto, viver aquilo que ele estava a dizer, que era a espiritualidade na matéria. Por exemplo, as pessoas que gostam da astrologia que estão a ouvir isto. O público da astrologia, às vezes, não é muito corajoso fisicamente. E é importante fazê-lo. Ou seja, é importante partir para a ação e não ficar só na expectativa ou na teoria. Portanto, as pessoas vão ter que se descobrir e renascer para uma nova vida. Isso vai passar, se calhar, muito pelo trabalho, vai passar muito por novas atividades profissionais, novas carreiras, por um lado. Por outro lado, não podemos mentir que estamos num ciclo de 20 anos, até 2040, logo, todo o tema da tecnologia e do digital não, é um bocado incontornável, ou seja, nós estamos a aprender a viver nesta revolução digital. O facto de nós estarmos aqui a fazer isto também é um exemplo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui comigo o João Medeiros e o Vasco Marques. Hoje inauguramos um novo formato do Somos Infinitos. Nós temos agora um formato de série. O grande objetivo é criar espaços de conhecimento aprofundado e hoje vamos começar com uma das minhas grandes paixões, a astrologia, e eu acho que nada melhor do que começar com o Vasco e com o João. Esta série vai ser composta por 3 tópicos principais, portanto nós hoje começamos aqui com o Vasco e com o João Medeiros a falar sobre astrologia preditiva. Depois temos uma conversa com a Sónia Brito, onde vamos focar grande parte em saúde emocional, e depois com a Raquel Gonçalves, onde nos vamos focar num tema também muito, muito interessante, que são as relações. Portanto, não me alongando muito mais, bem-vindos Vasco Marques e João Medeiros. Obrigada pela vossa disponibilidade. Introduzindo aqui só um bocadinho o background do João. O João é um dos principais astrólogos contemporâneos em Portugal. Ele trabalha há mais de 2 décadas na área da astrologia, dedica-se integralmente à astrologia e, portanto, nas suas vertentes mais psicológicas, medieval, horária e mundana. Estou correta? Certo. Sim. Ele traz uma visão mais lúcida e madura sobre a astrologia. E o Vasco Marques, que já é um convidado da casa, o Vasco para mim é uma pessoa que vive entre o céu e a terra. Ele é das melhores pessoas que eu acho que faz esta ponte em que traduz o céu de uma forma muito mais racional. E portanto vamos aqui entrar numa viagem juntos. E começando aqui, João, por ti, focando na astrologia preditiva e percebendo um bocado o que é isto, porque existe muito esta confusão de que a astrologia, quem procura a astrologia procura um bocado de saber o que é que vai acontecer, quase uma previsão do futuro. No fundo, o que é a astrologia preditiva? E é verdade que prevê mesmo o futuro? Existe uma previsão? Qual é a diferença entre perceber a tendência ou perceber a previsão do futuro? Isso é uma pergunta profundíssima e que dá base aqui para uma grande conversa. Portanto, eu vou ser simples e direto para dizer que, vamos lá ver, de facto, a astrologia foi muito conhecida durante alguns séculos por ser uma componente da linguagem humana com uma característica diferente de outras linguagens, nomeadamente capacidade de antecipar alguns cenários, portanto, e de prever algumas situações ou alguns acontecimentos, fossem climáticos, fossem políticos, fossem históricos ou outros. E nós não podemos negar que parte da astrologia histórica teve essa componente. Agora, isso não quer dizer que hoje em dia, pós início do século XX, com a revolução toda humana e da psicologia e da própria astrologia, que integrou a psicologia e outros conhecimentos espirituais, inclusivamente de correntes orientais, nomeadamente com questões do karma, reencarnação e não só, não podemos dizer que a função principal da astrologia neste momento seja preditiva. Portanto, é uma função mais de aprofundamento do poder pessoal, da essência de cada um, do propósito de vida, dos talentos e também do conhecimento dos ciclos pessoais. Portanto, isto é que talvez confunda um bocado as pessoas, ou seja, então isso quer dizer, se eu tenho ciclos e se eu vou atravessar ciclos que são antecipáveis, quer dizer que o meu futuro está pré-determinado. Portanto, isso é uma questão que faz todo o sentido e que tu colocaste. Pronto, e a questão é que, como tudo na vida, há sempre um equilíbrio. Há uma componente
de ciclos estruturada em que há um certo condicionamento. Por exemplo, se eu tenho 5 anos, não consigo ter 50 naquele Exato. momento. Ou se tenho 15, tenho questões que são típicas das pessoas que têm 15 anos. Se eu sou homem ou mulher, também não posso descondicionar completamente dessa questão. Portanto, se eu nasci numa cultura como Portugal, também tenho um certo tipo de condicionamento de matriz cristã, por exemplo. Portanto, há uma série de condições à partida que podem ser mais flexíveis ou não, mas são condições. Portanto, Certo. e é como a história do calendário, ou seja, nós temos o verão e temos o inverno. Podemos fugir do verão e do inverno? Podemos, se formos, por exemplo, no verão, no nosso verão, não, no nosso inverno para o verão do hemisfério sul. Mas continua na mesma a ser verão em Portugal. Ou Exatamente. seja, o inverno em Portugal. Ou seja, há uma estrutura cíclica social e uma estrutura cíclica em geral que tem uma ordem. Portanto, só que essa ordem não implica que nós fiquemos à mercê do que possa acontecer. Implica nós gerirmos o nosso posicionamento de acordo com o que sentimos que é melhor para nós. Ou seja, há livre-arbítrio. Ok. Há livre-arbítrio Certo. e a nossa função também como astrólogos é potenciar o lado em que as pessoas têm escolha para tomarem as melhores decisões e serem mais realizadas. Assim, podemos desenvolver mais, mas assim, resumidamente, é um bocado isto. Ok. Existe livre-arbítrio, existe algum condicionamento. Depende das pessoas, depende das idades, depende da missão, mas existe livre-arbítrio e a própria astrologia, na sua linguagem, comporta símbolos que representam esse livre-arbítrio. Nomeadamente, o planeta Júpiter. Hum. Ou seja, a astrologia já diz, olha, temos aqui um elemento de livre-arbítrio, que é este planeta. Ok, certo. Portanto, dentro do condicionamento que existe, não é? Toda a vida é condicionada, eu concordo contigo, seja o país em que moramos, os pais que temos, os amigos que conhecemos, toda a estrutura nos condiciona, mas dentro dessa estrutura nós temos liberdade para operar, não é? E, portanto, no fundo, a astrologia consegue perceber algumas tendências e alguns eixos evolutivos, eu diria. Pronto, e tendo em conta essa questão, eu queria ir também ao Júpiter, porque eu fiquei curiosa. Tu falaste no Júpiter e Vasco, não sei qual é a tua opinião também, se tens alguns insights que podes trazer, mas porquê Júpiter? Porquê é que Júpiter simboliza esse livre-arbítrio? É assim, em primeiro lugar, ou seja, dando aqui um complemento ao que o João disse, eu tenho muita visão, a minha visão é muito similar à dele, porque realmente a astrologia é quase como se fosse uma condição climatérica, ok? É como dizemos, olha, é assim, amanhã vai chover. Sim, há uma maior probabilidade de chover e através de consultas astrológicas e da astrologia, não é? Nós conseguimos preparar melhor as pessoas para essa chuva que aí vem. Claro. A probabilidade dela acontecer. E eu acho que a astrologia, sobretudo, para além de termos esta curiosidade de cenários antecipados, etc., tem muito mais a ver com a consciência de como é que nós nos conseguimos preparar para Exatamente. tal. Ok? Em relação a Júpiter, eu não sei muito bem o que é que o João queria dizer com isto, mas Posso, claro. mitologicamente, sobretudo na cosmologia grega, nós temos um deus que quebrou uma profecia. Quebrou a profecia que foi também repetida com os seus antecessores. Ou seja, Urano foi profetizado que ele ia ser destornado por um filho. E foi. Cronos ou Saturno foi profetizado que ele ia ser destornado por um filho, porque ele também não queria ter filhos. Tanto Urano como Saturno não queriam ter filhos. Ok. Ou seja, eles diziam não à vida. Dizendo não à vida, estavam à mercê, de certa forma, de algum castigo divino. E então, sim, eles foram destornados por filhos. Chegou a altura de Zeus, filho de Saturno, e disseram, tu vais ser destornado por um filho. E o filho vai nascer desta mulher ou desta deusa. E ele, pela inteligência, conseguiu dar a volta à situação, conseguiu fazer com que essa deusa se transformasse numa gota d'água, engoliu a gota d'água e nasceu um filho sim da cabeça dele, que foi a deusa Atena e que se tornou não a maior inimiga dele, mas a maior aliada dele. Ok. E ele disse sim à vida, no sentido de que foi Deus que disse sim à vida, no sentido de ter muitos filhos e de ter mais liberdade de viver. Portanto, ele contrariou uma profecia que ditava o fim dele. Interessante. E Júpiter simboliza, no fundo, a mente abstrata, a mente superior e a fé, e a capacidade de escolha, simboliza a liberdade em geral. Portanto, nós podemos dizer que a própria história da mitologia, incorporada também na linguagem astrológica, contempla que existem, por exemplo, mapas muito jupiterianos, são pessoas que à partida podem ter mais liberdade de escolha.
podem fazer também mais asneira, é verdade, podem fazer mais asneira. Ok. Por razões, se calhar, kármicas ou espirituais ou outras. Não quer dizer que as pessoas saturninas, que são os que têm balizas, se calhar, mais, digamos assim, rígidas, não possam ser seres iluminados também, porque há seres iluminados que podem vir com uma missão específica de salvar um país ou de salvar uma comunidade. Portanto, isto é um bocado, digamos assim, não podemos dar no fundo, uma chave para tudo, igual para toda a gente, mas para dizer que sim, há livre-arbítrio, e a própria mitologia explica isto com a história mitológica de Ok. Zeus, Júpiter. Ok. João, tu há bocado tu agora mesmo referiste que há pessoas que têm muito Júpiter no mapa, não é? E que, portanto, podem fazer mais asneira, entre aspas. Isso significa o quê? Que não têm tanta. Ou seja, estas pessoas não vivem tão condicionadas ou não têm tantas prisões, eu diria, porque. Ou seja, o que é na prática ter mais liberdade? Mais uma pergunta profunda. Nós, para respondermos inteiramente a essa pergunta, temos que partir para um paradigma espiritual e kármico sobre o que é a vida. E perceber que, por exemplo, há uma programação da nossa vida à nascença, de ideias, princípios, dos tais ciclos, com flexibilidade. Por outro lado, perceber que pode haver o princípio da lei da reencarnação e da evolução. O que quer dizer que Júpiter pode significar créditos. Créditos que eu acumulei, provavelmente por boas ações, ou créditos que acumulei por ter feito alguma coisa de interessante pelos outros. Então, é assim que eu vejo. Ou seja, Júpiter é um bocadinho, tens aqui uns créditos, porque fizeste coisas interessantes, tens aqui créditos e que permite-te agora fazeres o que tu quiseres com esses créditos. Queres ir viajar, vais viajar. Queres ter uma família, vais ter uma família. Queres ir trabalhar, vai trabalhar. Pronto. Mas, ou seja, há uma certa flexibilidade. Ou seja, não existe tanta resistência, não é? Mas também tem um lado negro, o lado de Qual é o sombra, lado negro? ok? Qual é o lado de sombra? Sim, eu apanho muitos mapas em que até encontro mapas bastante jupiterianos e que eu fico, uau, expansão e tudo mais, mas lá está, Júpiter também é o planeta do exagero, é o planeta da irresponsabilidade muitas das vezes. Eu se calhar tenho Júpiter no meu mapa. E muitas das vezes, ou seja, o Júpiter por onde ele passa, ele tende a expandir e ele tende a inflacionar, ok? E, por exemplo, quando Júpiter passa pelo um Sol, que representa a nossa essência, representa a nossa idade, mas também representa o nosso ego, ok? Muitas das vezes os temas associados àquela casa e àquela identidade tendem a aumentar, porque Júpiter, tudo o que ele toca, ele expande. Mas o ego também é aumentado. E as características que podem não estar tão bem trabalhadas no mapa, porque o Sol depois faz aspectos com outros planetas e etc., pode não estar tão bem trabalhado e surge então um aumento dessas sombras. Tanto que eu ainda há pouco tempo lidei com um cliente que estava a passar por Júpiter na casa 8. A casa 8 muitas das vezes fala-nos de dívidas e foi um período, ou ok, seja, estou a perceber. Júpiter pode chegar lá como um salvador, mas também pode ser como um que vai expandir e as dívidas estavam a aumentar e eu estou a acompanhar esta pessoa e o ciclo de dívidas é um aumento enorme. Ok? Interessante. Ó Vasco, e tu, agora fazendo um bocadinho a ponte para este tema, porque eu lembro-me que um dia me disseste, ok, Núria, olha, o Ferrari vai chegar, mas se tens a carta para o conduzir, só depende de ti. Exato. Portanto, tu disseste-me isso, e isso foi uma frase que me ficou muito na cabeça, e eu gostava de perguntar que papel é que a ação desempenha na astrologia, ou seja, até que ponto o futuro depende do nosso movimento de agirmos, porque as coisas podem estar escritas no céu, entre aspas, mas a nossa ação aqui é muito importante, não é? Sem dúvida. Lá está, eu já acho que foi contigo exatamente. Num dos podcasts falei num caso de duas gêmeas que fizeram um mapa astrológico comigo. As duas estavam a passar por trânsitos muito complicados de Saturno, que revelam quase sempre uma melancolia, nostalgia, restrição, disciplina, responsabilidade, às vezes contração, ok? Conheço muitas pessoas com depressões e tudo mais, e elas eram gêmeas, estavam a viver exatamente a mesma frequência energética, não é a nível planetária, mas uma delas realmente ganhou a tal depressão crónica e outra delas diz que foi dos períodos mais abençoados da vida dela, porque foi quando ela foi despedida, ou ela despediu-se, já não me lembro, mas conseguiu tempo para ela própria, reorganizar-se, meditação, começar uma leitura, uma autorreflexão e, ou seja, aproveitou aquela energia de contração
e começou a surfar um bocadinho por a maré, porque eu acho que a astrologia é muito isto, não é ires contra o futuro ou tentares contrariar, é ok, se esta é a tendência, como é que eu posso aproveitar bem e melhor esta tendência, ok? Ok. Se é para contrair, como é que eu posso contrair da melhor maneira? Se é para reavaliar, como é que eu posso reavaliar da melhor maneira? Se é para expandir, vamos lá ver quais é que é as oportunidades que me tenho. Isso é muito interessante porque duas gêmeas têm exatamente o mesmo mapa, ou não? Diferem por sim, segundos. diferem por segundos, mas ali 99% Ok, e portanto, praticamente. Ótimo exemplo. Né? é incrível ver como é que nós podemos explorar um bocadinho este tema, porque parece que, não sei, existe aquela ideia de, ok, tens um mapa, está escrito e é assim que vai acontecer, mas a verdade é que há duas pessoas exatamente com o mesmo mapa, mas que podem operar e ter vidas completamente diferentes e que têm, E não é? têm, e Portanto, isto tudo depende da forma como nós agimos perante o mapa que temos. é que está o poder da ação, do livre-arbítrio, da consciência e do desenvolvimento pessoal, porque a astrologia é uma ferramenta que nos vai ajudar a ter esse desenvolvimento pessoal, porque nós conseguimos ver melhor o mapa, ok? Mas o trabalho somos nós próprios que o temos de fazer. Não é por eu te entregar um gráfico, o teu mapa astrológico, que tu vais conseguir ser a melhor pessoa ou Sim, consegues sim, 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 interpretar sim, e a partir do momento em que fazes essa interpretação consegues trabalhar contigo própria, desenvolver-te melhor pessoalmente e talvez as quadraturas e as oposições e os trânsitos que possam ser mais desafiantes passem a ser oportunidades, porque tu consegues aprender mais com aquilo e desenvolves pessoalmente. sim. Exatamente, então nós... Sim, eu diria, se me permite, Claro. precisamente porque a ação é importante, é que eu acho que o casamento da astrologia, por exemplo, com o coaching, é tão feliz. Porque muitas vezes as pessoas vão ao astrólogo com a expectativa de não terem que fazer nada. Ou Exatamente. seja, que eles digam, não, está tudo garantido, tens ali um trânsito ótimo, portanto as coisas vão acontecer sem que tu te esforces. Ao dizer isto, o astrólogo está a prejudicar o cliente e a si próprio. Claro. Portanto, também há aqui, é preciso ter uma delicadeza como se interpreta e como se fala disto. Mas eu estava a dizer que o coaching é muito útil neste casamento precisamente porque empodera as pessoas e diz, olha, sim, há ciclos de oportunidade, se calhar vais ter este ano oportunidades acima da média, contudo, se tu ficares fechado, obviamente, se tu não fizeres nada, vais perder essa grande oportunidade. Portanto, depende da tua ação, aproveitar esse sol, não é? Aproveitar essas circunstâncias únicas para potenciares melhor a tua vida. Agora, não está garantido que aproveites se não fizeres nada. Claro. Portanto, e às vezes na astrologia, quem está muito dentro da astrologia, precisamente com essa premissa que é uma coisa preditiva, exclusivamente ou maioritariamente, e não de empoderamento, que é o que acontece, uma ferramenta de empoderamento, esquece que um dos papéis do astrólogo é potenciar ou alertar o cliente para aquilo que ele tem de melhor e para aquilo que pode conquistar. E que sim, a ação dele faz toda a diferença, faz muita diferença. Não está garantido. Estão garantidas as tais condições atmosféricas. Não está garantido, o que é que tu fazes com isso? Sim, é interessante esse casamento entre o coaching e a astrologia, mas não é muito comum ver, pois não. Ou seja, quando eu digo muito comum, eu, pelo menos, assim, a minha experiência vale o que vale, mas agora talvez comece a encontrar mais esse casamento, mas do astrólogo ser a pessoa também que empodera. Mas eu acho que isso é o que faz um bom astrólogo. Um bom astrólogo. For uma pessoa que está praticamente só a dizer a configuração do mapa e ou seja, não ajuda a pessoa também a ter um bocadinho o caminho, ou seja, é um terapeuta, é um acompanhamento, não é? Epá, não está a fazer um trabalho a 100%, na minha opinião, Sim, ok? sim. Porque é fácil eu ter o meu mapa e metê-lo no chat GPT ou for pesquisar à net o que é que significa o Sol na casa 4, etc. Agora, acho que o trabalho do astrólogo é pegar naquela configuração e também fazer o acompanhamento e guiar um bocadinho com aquilo, guiar, não é? sim. Fazer a ponte entre o que é analítico, espiritual e desenvolvimento pessoal. Sim, é esse. Não concordas, João? Concordo. E acho que no futuro, nos próximos 10 anos, 15, 20, a figura do astrólogo, hoje em dia já é muito isto que o Vasco estava a dizer, do astrólogo mais terapeuta. Ou seja, um astrólogo que se publicite, por exemplo, na internet, normalmente diz que tem outras valências, ou que se formou em psicologia, ou que tem conhecimentos de constelações familiares, ou que tem, Exatamente, sei lá, sim. outro tipo de ferramentas mais terapêuticas. Portanto, já se desvinculou da figura do astrólogo oráculo para estar mais identificado com a figura do astrólogo terapeuta. Na minha opinião, a figura do futuro, ou seja, dos próximos 10, 15, 20 anos, já não se pode dizer tanto que seja o astrólogo
terapeuta, mas é o astrólogo de empoderamento, ou seja, e nesse sentido mais coach, no sentido criador do nosso futuro, criador do nosso co-criar o ambiente, futuro, porque a não palavra é? terapêutica às vezes tem uma conotação muito de cura dos problemas Sim, e não tanto de poder pessoal, de tal liberdade de escolha, de de elevar o fazer potencial, acontecer. não é? E são os astrólogos que ajudam ao fazer acontecer. Porque o que as pessoas precisam e querem, no fundo, embora às vezes lhes custe a tomar ações para tal, é qualidade de vida. E para ter qualidade de vida tem que agir sobre o seu potencial. E portanto, esse é que eu acho que é o maior papel do astrólogo, é fazer a pessoa perceber qual é o potencial, talento, caminhos, ok, os bloqueios e porquê, vamos geri-los, vamos fazer o que é que podemos fazer para ultrapassá-los, mas olhar para aquilo que a pessoa tem de melhor. É isso que é, por exemplo, um ascendente. É perceber esse potencial único. E essa é que é a grande missão do astrólogo, na minha opinião. Sabes, quando tu estavas a falar, o planeta, ou seja, o trânsito astrológico que me veio logo à cabeça foi Neptuno a passar de Peixe para Carneiro. Sem Porque dúvida. Neptuno em Peixes foi toda esta era mística e tudo mais esotérica e tudo começou a nascer e está implantada, não é? Cada vez mais. Mas Neptuno está agora a passar para Carneiro e é, ok, temos aqui toda esta fé, todas Trazer estas isto para o é concreto, trazer não é? para o concreto, para a terra, para o corpo. O Carneiro é aqui identidade, é empoderar. É por isso é que eu acho que os próximos anos vão ser muito de... Ok, tipo, não é só o zen e a meditação e o estar lá em cima e ser espiritual, como se costuma dizer, eu sou espiritual. Ou Não, seja, o esoterismo, não é? é o que é que nós podemos fazer aqui na Terra. Como é que tu consegues trabalhar com o teu corpo, com o teu mapa, potenciar. Isto é Carneiro, é aquela iniciativa, não é? É incrível, Poderes. sim. E é incrível ver que a ciência já começa a estudar Deus, entre aspas, não é? Não é que algum dia cheguemos a uma conclusão altamente que nos satisfaça, não é? Mas que a ciência já fala cada vez mais sobre Deus e esse casamento, não é? Entre o céu e a terra, a ciência e o esoterismo e o sonho e a imaginação e a mente e o coração começa a estar muito mais presente. Isso estavas a dizer, ou seja, antes nós falávamos muito de esoterismo, não é? Sim, Do falta até espiritual horóscopos e tudo, e não é? horóscopos. Mas a verdade é que, e aqui está um bom exemplo, que é, antes a tendência não era tanto o carneiro. Ou seja, tu agora disseste que estamos a passar mais para a parte do carneiro, não é? Mais para o concreto. Por mais que nós quiséssemos antes lutar e trazer as coisas mais para a terra, existia uma tendência completamente diferente. Sim, exatamente. Portanto, a tendência agora é muito mais favorável para falarmos de ciência e sei lá, de espiritualidade deste casamento. Uma junção, sim, Uma sem junção. dúvida. Sem dúvida, é um trazer para a terra, para o corpo, para o fogo. O carneiro é o empreendedor, é aquele que vem fazer ok, acontecer, é a sim. liderança, ok? Sim. E é por isso é que eu acho que ou seja, Neptuno é o planeta da idealização, Ok. do sonho, do imaginário. E Neptuno tem estado, ou seja, em peixe, e vem ou seja, nós até agora temos idealizado nestes últimos anos, atores, atrizes, Hollywood, pessoas que estão, ou seja, aquela parte pisciana que é muito ligada à arte Percebo, e sim. tudo o que seja gurus e tudo mais. No entanto, com Neptuno em Carneiro, para já é um desmascarar completo de falsos gurus e de verdadeiros, do que é, tem um fundo realista e o que é que não tem. E em segundo lugar é este idealismo todo que tem estado aqui vem para o prático. Vem para o prático. Vem para Interessante. áreas do desporto, a parte de militarização, Sim, sim, sim. etc. Sim, sim. E o fazer acontecer. Sim. É muito interessante observar essa tendência mesmo. E depois também tenho uma pergunta muito curiosa, João, que é porquê que há trânsitos na nossa vida que nós praticamente não sentimos e depois há outros que nos abalam completamente? Ou seja, podemos falar aqui de alguns trânsitos específicos que têm muito impacto em nós? Consegues falar de alguns? Posso responder da seguinte forma: vamos lá ver, tu não tens afinidade igual com todos os planetas. Ou seja, tu tens mais ressonância, ou vibras mais, ou estás mais ligada a certos planetas. Isso é uma possibilidade de resposta. O que quer dizer que para algumas pessoas, por exemplo, o planeta Urano não faz grande coisa no seu mapa. Ok. Logo, os trânsitos de Urano não vão ser assim particularmente de ruptura ou de libertação. Haverá outros astros, se calhar, mais interessantes. Mesma coisa, se tens um Plutão de alguma forma mais
ativo no teu mapa natal, tens mais ressonância, logo, quando tiveres trânsitos desse planeta, é normal que mexas mais e se mexa mais com a tua vida. Portanto, essa é uma das explicações. É a tua ressonância natal com esses planetas. Portanto, depende muito da pessoa e do seu mapa. Depende muito da Ou seja, pessoa e do não seu significa mapa. que se tivermos Júpiter ou Saturno a passar. Sim, por exemplo, um exemplo muito específico. Saturno, normalmente, como estava a dizer o Vasco, são trânsitos mais desafiantes. A pessoa sente-se mais pesada, cansada, frustrada, etc. Mas, se o teu Saturno for um Saturno alegre, por exemplo, veio da casa 5 em Leão, um Interessante. Saturno a atravessar um astro importante teu é uma proposta para tu divertires mais. Então, mas isto é Saturno. Pois, mas é que o meu Saturno natal está ligado a áreas de mais diversão. Ok. E vice-versa. Um Júpiter, que é uma coisa positiva, pode estar associado numa mapa a chatices. E então eu vou ter um trânsito de Júpiter, como estava a dizer o Vasco, aquele tal cliente dele, pá, que grande chatice, agora tenho uma dívida enorme. Portanto, não é igual a forma como nós estamos ligados aos diversos planetas, e isso é que o estudo do mapa natal ajuda a entender. Interessante. Portanto, existe uma coisa que é o significado essencial do planeta. O significado essencial é o arquetípico para toda a gente. Por exemplo, Júpiter, liberdade. E depois existe o significado acidental ao local. O significado acidental ao local é o que depende da nossa hora de nascimento e daquele dia em específico. Ok. E então eu posso ter uma ligação acidental ao local diferente do que representa o significado universal do planeta. Pela casa, pelos aspectos, etc. Portanto, é um bocado assim. É subjetivo, sim. Mas indo aqui para o significado universal de planetas ou de ciclos, aliás, antes de irmos aí, eu queria perceber também contigo, João, e explicar também a quem nos está a ouvir, qual é a diferença entre termos Sol, ou seja, qual é a diferença entre o Sol, o Ascendente e a Lua, por exemplo? Eu acho que estes três são os mais conhecidos, porque muitas vezes dizemos, o meu signo é caranguejo, mas não parece nada caranguejo, pois, mas eu tenho o Ascendente em Touro e a Lua em Gêmeos, ou seja, qual é a diferença A diferença entre os três? entre estes três? O que é que simbolizam? Telegraficamente, os três são pontos de luz, ou seja, são coisas que brilham cá para fora. Brilham cá para fora, as outras pessoas reconhecem em mim. Reconhecem em mim e eu também reconheço em mim. Reconhecem em mim como características luminosas, ou seja, que os outros veem e que eu também vejo. Só que essa luz é um bocado diferente de uns para os outros. Por exemplo, a luz do ascendente nota-se fisicamente. Se eu tenho um ascendente de fogo, posso ter tendência a ser mais alto, por exemplo, ou mais bonito, ou mais pujante, etc. Mas não quer dizer que seja a minha essência natural. Com o tempo, essa característica vai se tornando cada vez mais a minha característica dominante, ou seja, a do ascendente. Ok. Então, o ascendente, como a própria diz, é a luz que ascende, também é chamado ponto nascente, o ponto oriente. Nascente porque é a razão pela qual eu nasci. Oriente é aquilo que me orienta à vida. E ascendente porque é a luz que está a ascender, ou seja, que está a crescer ao longo da minha vida. O teu eixo evolutivo é por aí, portanto, tu teu evoluís eixo evolutivo- eu evoluo através do touro. Sem dúvida. Ok. Mas tu vieste cá a ser, se o teu ascendente é touro, mais taurina. Agora, depende também do regente de touro, que essa é outra história, mas já lá vamos. Portanto, isso é a luz, digamos assim, em termos evolutivos, mais importante que nós sabemos qual é. A Lua é um bocado ao contrário disto. São coisas que nós estamos muito habituados a viver, mas dá-nos a nossa necessidade e reação normal de segurança, nossos hábitos pequenos de infância, mas que já não nos. Também é um talento, porque é uma energia para a qual nós somos mais sensíveis e também temos no trato com os outros, Ok. mas é algo que também já não nos acrescenta assim tanto. Sim. Não nos acrescenta assim tanto. É um bocado eu no passado, ou eu nas vidas passadas, digamos São assim. modelos que nós aprendemos a criar Em família, por mecanismos de condicionantes, família, sim. ou aprendizagens ou heranças de família que aprendemos, Inconsciente, ou muitas inconscientes, vezes. ou kármicas, mas é algo que é uma necessidade, um refúgio, um porto de abrigo, em termos de comportamento, mas que já não acrescenta assim tanto em termos evolutivos. Mas que é muito próprio nosso. Que é não muito próprio também nosso. Também é uma característica nossa, porque é uma coisa que nós precisamos nos alimentar, para nos sentirmos bem. Pronto, precisamos que os outros nos deem isso e nós também damos isso aos outros porque também queremos isso. Ok. Portanto, é uma zona de conforto. Não quer dizer que seja uma zona de evolução, Evolução. mas é uma característica também de comportamento. Se tu tens uma lua em Gêmeos, é uma característica tua geminiana. Se tens Sim. uma lua em Balança, é uma característica deles geminiana. Balança. Portanto, também é um traço meu. Não é o traço mais forte, mas é um traço importante do meu caráter. E depois o Sol, que obviamente é uma característica forte natural. Forte natural e também é uma zona de conforto, mas ainda me sinto mais livre para vivê-la e mais confiante em vivê-la. Portanto, são as minhas características, digamos assim, de afinidade, pronto, e de comportamento inato.
mas ok. que também não quer dizer que sejam aquelas que me trazem mais riqueza, comparado com o ascendente. São características que me ajudam a vencer na vida, porque eu sinto-me bom ali. Se eu tenho sol em água, eu sou bom nas emoções, eu sou bom com a família, eu sou bom no amor, eu sou bom nas relações. Se eu tenho sol em ar, eu sou bom na vida social. Isso é o que me dá satisfação e segurança, porque eu sei que ali domino. Se eu tenho sol em terra, eu sou bom a trabalhar, é o trabalho que define a minha identidade. Se eu tenho sol em fogo, eu sou bom a brilhar e a aparecer, porque isto é a minha essência. Portanto, o sol é uma zona de conforto do ego. Ou seja, o sol de conforto do ego. E Que se tu te tens ajuda. Sol e Ascendente completamente divergentes? Pode haver aí um É conflito, difícil pode a haver aí um vida. choque. Isso é bom para a tua evolução. Quer dizer que tens margem para evoluir bastante. Mas pronto, isto para dizer que o Sol também é uma zona de conforto, mas mais de grande confiança, que por vezes se torna demasiado rígida e a pessoa gravita demais em torno daquele Sol, como no sistema solar. E isso pode ser um problema. Se a pessoa gravita demais em torno das características do signo solar e não das características do signo ascendente. Não sais da tua zona de conforto. Exatamente. Ok. Resumidamente, se quiseres podemos falar mais, mas Já agora, resumidamente, o Kiran, que é o curador ferido, não é? Uhum. Quiron. Quer explicar, Vasco? Assim, o Quiron é um ponto no nosso mapa, ok? Que representa essencialmente as nossas feridas, as nossas inseguranças, os nossos medos, mas ao mesmo tempo é o que traz aqui o potencial de cura, ok? E lá está, como tu disseste, a um nível mitológico e de simbólico, é o curador ferido, é aquele que está ferido, mas quer curar os Ok. outros. E Quiron é sempre um ponto também bastante evolutivo no mapa astrológico da pessoa, porque ao trabalharmos Quiron, nós estamos a trabalhar diretamente ali com um ponto muito sensível no mapa, geralmente, da pessoa, pode ser medo, pode ser insegurança em alguma determinada área, e essas áreas, esses setores têm a ver com as casas e o signo onde cai esse Quiron, e sem dúvida que é um ponto muito importante no Das mapa. nossas dores nascem os nossos dons. Tem um bocado a ver com isso. É como as pessoas às vezes me dizem: epá, ó Vasco, mas eu agora estou a lidar com isto e tudo mais porque tu me disseste. Sim, a astrologia, lá está. Muitas das vezes é um identificar as feridas, ok? As pessoas às vezes vêm para consultas à espera de ouvir só maravilhas, mas nós, se queremos evoluir, se nós nos queremos curar, nós precisamos saber onde é que está Onde a é que ferida, é um dói? apontar, é onde é que dói. A partir do momento em que nós sabemos onde é que está a ferida, é onde nós conseguimos desinfetar, curar, Exatamente. etc. Meter o penso, ok? Exatamente. E Quiron, lá está, através do Quiron, nós conseguimos mais facilmente indicar, apontar à pessoa onde é que ela precisa ali de ter um cuidado extra. Ok. João ou Vasco, conseguem dar algum exemplo prático sobre um Kiran? Ou seja, para ser mais explícito para quem nos está a ouvir. Olha, um exemplo muito real. Eu por acaso não sou muito fã do Kiron, devo dizer, porque acho que às vezes associa-se muito o Kiron a doenças e quando eu vejo mapas de pessoas, não é o Kiron que representa lá as doenças. O Kiron é tudo isto que o Vasco disse, está perfeito, mas é algo mais em termos de uma sensação de incapacidade que a pessoa pode sentir mais psicológica do que propriamente física e sem dúvida uma ferida que a pessoa tem que ultrapassar. Estou completamente de acordo. Mas um exemplo concreto é o seguinte: Quirón tem um ciclo de mais ou menos 52 anos. E sempre que ele retorna ao grau zero de Carneiro, há um novo ciclo de feridas da humanidade a vir à tona. E o último exemplo foi 2020, a pandemia. Ou seja, quando Quirón voltou ao ciclo de 0 graus de Carneiro, nós tivemos a questão da pandemia, portanto, uma doença coletiva. E foi uma fase quirótica, ou de Quirón, coletiva. Antes disso, o ciclo anterior, salvo erro, ou foi com a gripe asiática ou com a gripe de Hong Kong. E, portanto, há ciclos. Eu não sei se anteriormente não foi a gripe espanhola, não tenho a certeza absoluta, Ok. mas houve sempre uma recorrência de temas de saúde pública quando Quirón voltou ao grau zero de Carneiro. Portanto, isto é uma coisa super real. Portanto, ninguém inventa que Quirón não estava lá. Pronto, isto em termos de exemplo mais da astrologia mundial. Em termos de astrologia coletiva, a questão da pessoa ter um Quirón, por exemplo, na casa 7, relacionamentos, a pessoa pode sentir que as relações dela normalmente estão coxas. Ou seja, que o companheiro dela que não era bem o que queria, ou que a relação não é bem o que queria. Ou encontra sempre desafios. Ou nos encontra sempre relacionamentos. desafios. Mas, por exemplo, ela ajudar os outros nas relações das outras pessoas, ou seja, ajudar as outras pessoas nos matrimónios das outras pessoas, ou ouvir muitas amigas a queixarem-se do marido, ou ajudar a que a relação com o marido melhore, à medida que ela ajuda os outros a curar essa ferida, vai curando a sua própria ferida. Portanto, Oh, este é também um dos lindo. ensinamentos do Quirón. É eu ajudar os outros na ferida que eu tenho, eu curo a minha.
E geralmente há uma propensão para tal. Eu quando encontro sempre assim uma pessoa com um Quirón na casa 7, eu digo isto sempre, tipo, há alguns desafios nas relações, mas é ótima a resolver tipo, a tentar dar Sim, conselhos sim. para as outras relações. E acho que é geralmente isso que acontece. Pois, eu percebo bem. É muito interessante, por acaso, eu acho o Kieran, eu gosto bastante e acho mesmo simbolicamente muito bonito, porque é quase como alquimizar uma dor, não é? Uhum. E portanto faz imenso sentido. Agora indo um bocadinho para o coletivo. João, e olhando para os grandes ciclos coletivos, na tua opinião, por onde é que a humanidade está a ser chamada nos próximos anos? Ui, isso é uma grande pergunta. Eu vou pegar naquilo que o Vasco disse, nestes próximos anos em específico, 2026, 27, 28. Eu penso que esta entrada de Neptuno e de Saturno em Carneiro são realmente uma proposta brutal. Uma proposta brutal da pessoa, de facto, viver aquilo que ele estava a dizer, que era a espiritualidade na matéria. Portanto, eu não tenho dúvidas que essa é uma das propostas, sobretudo os próximos 13 anos, com o Neptuno em Carneiro, é viver mais a teoria na prática. Uhum. Por exemplo, as pessoas que gostam da astrologia que estão a ouvir isto, o público da astrologia às vezes não é muito corajoso fisicamente. Verdade. Portanto, não se lança muito aos desafios e é importante fazê-lo, ou seja, é importante partir para a ação e não ficar só na expectativa ou na teoria. Portanto, acho que vai haver um desafio até por exigências coletivas, das pessoas se mexerem mais. Por exemplo, temos agora a inteligência artificial e há montes de empregos que vão à vida, de certeza. Sem Portanto, dúvida. o cenário todo macro em termos das profissões e das carreiras, os próximos 10 anos, 15, vai mudar brutalmente. Portanto, as pessoas que estavam encostadas a um emprego estável, o que é que lhes vai acontecer? Portanto, as pessoas vão ter que se descobrir e renascer para uma nova vida. Isso vai passar, se calhar, muito pelo trabalho, pode passar muito por novas atividades profissionais, novas carreiras, e por um lado. Por outro lado, não podemos mentir que estamos num ciclo de 20 anos, até 2040, com uma tónica de Aquário, por causa da grande conjunção de Júpiter e Saturno. Logo, todo o tema da tecnologia e do digital não, é um bocado incontornável. Ou seja, nós estamos a aprender a viver nesta revolução digital. O facto de nós estarmos aqui a fazer isto também é um exemplo. Então, eu acho que é um bocadinho estas duas coisas. Por um lado, o empoderamento e ver a espiritualidade na prática, e nós vivemos o guerreiro interno, sabendo que vamos ter desafios para nos obrigar a isso. E a segunda coisa é viver na economia e na revolução digital e social. Ou seja, vivemos as coisas, transformamos as democracias, a forma como vivemos socialmente, novas coisas que antes eram estranhas, como por exemplo as criptomoedas ou outro género de aplicações ou de produtos ou de ativos vão fazer parte da ordem do dia das pessoas. Se calhar vamos encomendar Uber e aparece-nos um drone à janela. Se calhar em vez de contratarmos alguém, por exemplo, para nos ajudar na limpeza da casa, contratamos um robô. Se calhar vamos a um restaurante e já não há pessoas, só há robôs a servir. Sim. Há coisas que podem aparecer. Robô. Um presidente robô. Essa ou vais buscar um táxi ou encomendas um Uber e aparece-te um táxi self-drive sem condutor. Isso já é a realidade em São Francisco. Eu sei, eu tive... Já é a realidade em São Francisco. Não, em São Francisco a maior parte dos carros agora lá nas ruas normais não tem condutor. Eu tive em LA Incrível. e já há robôs a entregarem Uber. Eu também vi. Robôs E passam na passadeira, parecem Wallis. Essa nova revolução do digital e do tecnológico é incontornável que está a acontecer. Agora, até onde é que isto vai chegar? É que eu não sei. E exatamente quando é que... Por exemplo, eu acho que até daqui a 7 anos, quando o Urano terminar o ciclo de Gêmeos, no fim, nós vamos já ter carros voadores com preço bom. Acessível. Ou uma moto voadora para o comum dos mortais. Pronto. E isso pode bem ser uma realidade muito brevemente. Temos robôs em casa daqui a 7 anos a fazerem coisas muito básicas. Em menos tempo. Mas isto não nos está a levar quase para uma compulsão de evolução, de não parar, de alta velocidade. Parece que, enfim, um dia vamos explodir, não é? Tipo, em relação a isso,
Ou seja, Conta-me. em Eu relação tenho a algum este, receio disto que está a acontecer. estes Receio no trânsitos. sentido de, mesmo eu própria, eu estou a sentir-me, ou seja, a energia, portanto, a energia que para no ar é mesmo essa de mais produtividade e mais Yeah, compulsão e não pares e vai. A tecnologia está-nos a ajudar a não pensar e a, É um go, go, go e tipo, parece tipo- que a nossa energia ainda está assim meio tipo, como é que eu vou acompanhar isto, ok? Exato. E eu acho que é aí que vai entrar também, ou seja, Neptuno, ao entrar em Carneiro, não é? Vai dar Neptuno dissolve barreiras. E Carneiro por si só já é um signo muito de energia, de avançar, de fazer acontecer. Neptuno, ao entrar em Carneiro, vai dissolver estas barreiras e vai haver este go, 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 que é o que o pessoal já está a sentir. No entanto, Saturno também se vai juntar a ele, e Saturno é o contrair, é o arranjar estrutura, ok? É o ter responsabilidade pelaquela energia. E eu acho que Carneiro, sendo um signo individual, é como se estas duas energias vão viver tipo entre nós, tanto este go, go, go e o fazer acontecer, mas Saturno está aí tipo também a dar-nos em Carneiro, que somos nós, não é aquela individualidade coletiva, quase aqui do género, é assim, tens que saber parar, tens que ter atenção aos teus ritmos, aos teus tempos, à tua gestão energética, porque senão corres o risco de um burnout, ok? É verdade, sim, porque na verdade eu estava a conversar com umas amigas e estávamos a falar sobre a possibilidade desta ser a última geração de humanoides, ou seja, totalmente humanos, sem um chip, sem qualquer tipo de tecnologia incorporada. Mas a verdade é que o nosso mundo vive de dualidades e, portanto, talvez nunca seremos totalmente tecnológicos, porque nós precisamos do outro lado. Existe sempre o outro lado, não é? E aquilo que estás a dizer é real, portanto, vai de encontro a este pensamento de que existe esta compulsão em crescer, mas também existe o outro lado de abrandar e de nos conectarmos à nossa essência, porque a nossa essência é a natureza não tem pressa. Mas essa dualidade está presente, muito presente, e eu acho que a pandemia, por exemplo, foi um excelente teste, entre aspas, por assim dizer, da humanidade. Exatamente. Do livre-arbítrio, da responsabilidade pela tua própria energia, ou dares o teu próprio poder ao governo, às leis, ou o que é que surgia, ok? E nós tivemos uma polarização. Por exemplo, no caso das vacinas, quem era contra, quem era a favor, quem ia tomar, quem não ia tomar. Sim, E totalmente. tudo isto já foi aqui um pouco estes testes e agora tenho a certeza que nos próximos anos os testes vão ser maiores pela responsabilidade energética, o carneiro é o guerreiro, é o nosso guerreiro interior, ok? E é a responsabilidade pela tua autonomia, pelo teu poder, pela tua energia. E vai ser muito isto, que é até que ponto é que tu vais deixar o teu poder nas mãos de robôs, de governos, de tudo, e deixas tudo à mercê, ok? E não tens a responsabilidade para ti próprio. Depois chega ali Saturno e cobra. Incrível. No outro dia fizeram uma pergunta de que se toda a gente usasse um chip que te tornasse mais inteligente e mais aware e mais consciente, ou seja, o número de pessoas que usassem esse chip era o mesmo número de pessoas que têm um iPhone hoje em dia. Será que eu colocaria esse chip? E essa é a questão, onde é que está? Porque depois há sempre o lado de a maior parte das pessoas têm iPhone e depois há aquelas pessoas que querem continuar com o Nokia 3310 que querem estar longe das tecnologias, não é? E portanto isto é uma dualidade muito desafiante mesmo. Quais é que são os principais trânsitos de 2026 que simbolizam para o mundo? Assim de forma geral. Eu não quero terminar sem falar disso. Já falámos, Saturno-Neptuno, no fundo, uma boa guerra espiritual, ou seja, coletivamente, Saturno a estrutura, como o Vasco disse, Neptuno a espiritualidade, portanto, a construir o templo interno, ou seja, eu ser a manifestação mais pura e forte possível da minha individualidade e do divino, vamos dizer assim. Pronto, mas como já falámos disso, há mais. Outros trânsitos importantes. Urano vai entrar definitivamente em Gêmeos, penso que para a altura de junho, já fez uma ameaça disso, e portanto vai acelerar todos estes temas que dissemos aqui, das comunicações digitais, dos carros elétricos, dos robôs, dos self-drives, dos drones, enfim, da inteligência artificial, portanto tudo isso. Qual é que é o significado de Gêmeos aqui? Ou seja, quando tu dizes Urano vai entrar em Gêmeos... Olha, por exemplo, imagina, até daqui a 7 anos, antes disso, até daqui a um ano, esta entrevista pode estar a ser toda dobrada automaticamente em 7 ou 8 línguas. Já acontece Isso no dava Instagram. jeito. Já tenho acontece no agora a Instagram. opção. Eu agora, quando vou colocar um vídeo, tenho lá traduzir para diferentes línguas. E conforme o país da pessoa, traduz o meu vídeo, mas sou eu a falar. Exatamente, mexe a tua boca, Yeah. mas neste caso
são peças de Reels, são mais curtas. Uhum. Agora, um vídeo inteiro, Eu adoraria que isso quase acontecesse. automaticamente, e nós mexendo a boca como se estivéssemos a falar indiano, como eu vi no Reels meu, ou espanhol, ou sei lá, outra língua qualquer, isso era o Urano em Gêmeos, porque tem a ver com a comunicação. E tu, em termos dos vídeos, isso já está mais fluido, digamos, essas que estão no YouTube, em outras plataformas. Portanto, a diversidade e a tradução simultânea automática, mas bem feita, eu acho que vai ser uma realidade. E depois os carros, porque Gêmeos também tem a ver com carros. Também tem a ver Gêmeos com a questão da comunicação e do jornalismo, ser mais independente. Ou seja, nós cada vez vemos mais podcasters ou influencers têm mais força de comunicação do que jornais. Sem dúvida. Visão, por exemplo. Do que ir à televisão. Portanto, isto já não faz muito sentido. Enquanto tanto o que se dizia, vou à televisão, Para a televisão. que importante que eu vou ser. Portanto, aquele jornal, por exemplo, sei lá, um Expresso, um Diário de Notícias, cada vez as organizações, as corporações de comunicação jornalístico estão com menos força comparado com os indivíduos independentes. Por exemplo, um Joe Rogan, um Trump ir ao Joe Rogan Sim. faz mais moça na campanha eleitoral Claro. do que ir às cadeias de televisão todas. E portanto, Interessante. isso é Urano em Gêmeos também. Portanto, estes carros, comunicação independente, drones, tradução simultânea, são alguns dos exemplos. E redes sociais. E redes sociais. Eu acho que as redes sociais vão são mudar alguns muito. exemplos de Urano em Gêmeos. Mudar Depois, muito em que Desculpa ter faz mal. interrompido. Antes de avançarmos, achas que as redes sociais vão mudar muito em que sentido? A nível de políticas, de leis, por exemplo, houve aquela, logo quando o Urano estava quase a entrar em Gêmeos, houve aquela ameaça do TikTok ser banido. Sim. Sim, na Austrália as redes sociais já foram As redes banidas. sociais agora estão banidas até aos 16 pronto, anos. eu acho que vai ser assim um grande aumento de restrições, de novas leis, de poder fazer pagamentos, de poder receber mais facilmente Ou a seja, nível de as redes sociais vão tomar outro tipo de rumo, não é? Um rumo mais sério, mais formal. Tenho a certeza que vêm novas redes sociais e ou uma grande reinvenção das mesmas, ou Pois. até mesmo a eliminação de algumas. Sim. faz todo o sentido. Ainda por cima com o trigo de Plutão Aquário, que também significa isso tudo. Isso faz todo o sentido. E, pronto, em relação a 2026, resta acrescentar, portanto, isto tudo, as energias alternativas, portanto, Plutão em trigo no Urano, como já falámos, o facto de eles estarem bem aspectados ou bem ligados entre eles, no fundo é uma nova renascença, ou seja, uma nova renascença tecnológica, o que nós estamos a viver agora. As pessoas não têm noção, mas isto é tipo o início da internet, mas ao cubo, ou ao quadrado, ou mais do que ao quadrado. Fascinante. Portanto, só que ainda não temos bem perspectiva porque estamos lá dentro. Ou seja, nós estamos a ver uma revolução brutal, um salto quântico tecnológico, ainda não sabemos bem as consequências, mas estamos no meio disso agora e também em 2026. Portanto, o que pode acontecer em termos tecnológicos, eu acho que não tenho ainda bem. No outro dia vi, por exemplo, pessoas que não ouviam passaram a ouvir, ou que não veem passaram a ver. Portanto, há uma série de invenções até neurológicas que podem ser, de facto, incríveis. Agora, falta só uma componente só para referir isto. Júpiter também vai entrar em Leão este ano e vamos ter dois planetas importantes em fogo. Saturno em Carneiro, Júpiter em Leão, Neptuno também em Carneiro. Do ponto de vista, por exemplo, político, é bastante evidente que o movimento que já está a acontecer agora, que é dos países que querem resgatar a sua identidade, nomeadamente na Europa, serem mais afirmativos disso, e as populações também, que serem mais afirmativas. Calma, não queremos aceitar tudo, por exemplo, da União Europeia ou tudo tecnológico que nos impingem. Queremos ter alguma liberdade na matéria. Portanto, é normal que tantas pessoas se tornem mais independentes ou queiram tornar-se mais independentes, por exemplo, nos seus trabalhos, como os seus países que estão ligados a grandes instituições nas quais já não se revêem tanto, ou grandes organizações tipo NATO, tipo World Economic Forum, até a própria União Europeia. Ok. Essas grandes instituições podem ter aqui alguns desafios, porque há uma proposta das entidades que fazem parte dessas instituições resgatarem o seu eu. Sem dúvida. Ok. E isso pode passar por haver aqui um bocadinho mais autodeterminação, particularmente na Europa, porque tem muita afinidade com Carneiro, sobretudo Alemanha, França e Inglaterra. É uma individualização, eu concordo absolutamente com isto. Eu acho que, e já se está a começar a acontecer, não é? Estes países a quererem determinadas leis só para eles, determinados regimes. Sim, o Trump, por exemplo, quando lançou aquela coisa de eu agora quero anexar a Groenlândia, isso já fazia aqui muito parte disso, que é estas mudanças geopolíticas, quem é que sai, quem é que entra, novas alianças podem surgir, ok? Eu ainda ontem acho que passei por um rumor de que o Trump queria fazer uma aliança entre Japão, Rússia e Índia e deixar a Europa
Sim. de lado para ganhar esta supremacia de poder. Epá, eu acho que é uma realidade um bocadinho inevitável, Sim, que ao sim. mesmo tempo eu acho que a longo prazo pode ser extremamente positiva, porque isto é a minha visão, isto já é uma visão um bocadinho mais pessoal, mas Sim. eu sinto que com esta facilidade em movimentarmos diferentes países, etc., acabamos por ficarmos todos mais iguais e a individualidade de cada país é como se estivesse um pouco a perder. Ok? Percebo, sim. E com esta proposta de Saturno e de Neptuno em Carneiro, eu acho que é um resgatar da individualidade e da identidade de cada país, ok? Exatamente. Sim. E Concordas falando, com isso, João? Concordo completamente. Até porque o ciclo de peixe de Neptuno em peixe estes últimos 13 anos, por exemplo, a nível da Europa, foi muito. Nós somos amigos de todos, abraçamos Refugiados, todos, etc. todos os Sim. refugiados, somos todos uns queridos, E isso é amor, peixe. peace and love, amor para toda a gente, de qualquer forma, não há preciso haver regras, não. E agora entramos no ciclo carneiro, é um bocado de espera, pá, não calma, pode ser, tem que haver não pode ser de controle. qualquer maneira, Sim. tem que haver aqui alguns princípios e algumas regras. Sim. E depois há E algo já se está a sentir complementar, isso. que é, ao mesmo tempo que estamos a lidar com isto, temos Plutão em Aquário, e Plutão rege muito o controlo, e Aquário é a tecnologia. Faz sentido. E eu acho que vamos cada vez mais entrar num mundo muito tecnocrático, em que os governos utilizam tecnologias para nos controlar, para nos dar presentes, entre aspas, e ao mesmo tempo podem nos castigar por determinadas ações. Do género, isto já aconteceu em alguns testes em alguns países, de ok, tu tens o teu ordenado, é tudo digital e não precisas te preocupar com nada, e tu fazes alguma coisa em falso, é-te retirar alguma coisa ou congelam-te a conta, percebes? Estou Coisas a deste perceber, género, sim. em que Faz acho que o todo o mundo vai sentido. ficar muito mais, ou seja, como há esta individualização e há este querer controlar, vai ser um mix gigante Sim, de sim. liberdade, controle, individualização ou proliferação. Faz todo o sentido. Eu tinha mais uma pergunta, mas já estamos aqui com o tempo limitado e, portanto, esta pergunta talvez seja respondida com a próxima convidada, que seria que qualidades humanas é que vão ser mais importantes neste eixo evolutivo. Mas temos que ir embora, na verdade, porque... Temos de responder. É? Então vamos a isso. Querem? Que qualidades humanas são mais importantes? Para este eixo, sim. Eu acho que é uma ótima pergunta, uma resposta não é fácil, mas eu diria que eu gosto muito de associar, nomeadamente, os portugueses ao país dos quatro elementos e daí as quatro cores na bandeira nacional. E acho que vai ser sempre importante haver uma harmonia dos quatro elementos em cada. Claro que nós vamos ser mais desafiados para o aquário, ou seja, quem funcionar melhor em equipa, quem funcionar melhor nos seus contactos sociais, quem funcionar melhor digitalmente, quem conseguir comunicar em escala com estes novos instrumentos, seja TikTok, Instagram, Facebook, o que for, ou as novas redes que vão aparecer, quem dominar o elemento ar, ou seja, tiver bons contactos e boas estratégias de comunicação digital, conquista o planeta. Ok, Portanto, eu acho certo. que essa vai ser a qualidade, vai ser mais valorizada, por exemplo, profissionalmente ou materialmente. Mas, do ponto de vista mais espiritual, eu acho que na mesma nós devemos desenvolver os quatro elementos de forma integrada. Nomeadamente, não podemos esquecer do corpo, sobretudo agora que Saturno entra em Carneiro, não podemos esquecer da parte afetiva e da família, dos valores da família e também de uma certa disciplina e organização. Mas pronto, isso não podemos dizer que seja só desta etapa, mas eu acho que é sempre importante lembrar, Se embora... calhar o desafio vai ser esse, não é? Com tanta coisa a acontecer e com tanto dinamismo cognitivo e digitalização, o desafio vai ser precisamente esse de estar mais presente com a família, nos nossos relacionamentos, não é? Acho que vem esse grande desafio. Sem dúvida. E eu acho que, por exemplo, essa parte de Carneiro, de irmos para o corpo, já foi ou seja, este Neptuno e este Saturno em Carneiro já aconteceu este ano. Eu não sei se foi só da minha percepção, mas vocês também estão aqui Sim. para me dizer. Eu senti que, pelo menos a nível de redes sociais e de pessoas à minha volta, o boom de pessoas interessadas em exercícios físicos, imenso. alimentação, Sim, ginásio, criarem corpos, Foi incrível, esculpirem, sim. fazer este gym, tipo este Winter Arc ou Summer, tipo ali a começar, não é? Eu senti que foi imenso. E eu acho que o ano 2026, que é quando estes planetas vão começar a surgir, eu acho que o boom de ginásio,
corpo, alimentação e tudo vai ser enorme. Ainda mais. Só antes- Concordo completamente. Eu também, eu acho que é que depois o lado sombra disso, o lado negro, é nós vivermos de uma forma muito performativa. Ou seja, eu vou ao ginásio e eu vejo crianças a treinarem. As crianças deviam estar a brincar. E nós hoje em dia, nós as crianças, nós temos acesso a tanta informação que nos tornamos, se calhar, demasiado conscientes, autoconscientes sobre tudo aquilo que está a acontecer e de repente uma criança já quer estar magra para o verão, não é? Isso tira-te um bocado a alegria e o sumo da vida, porque a vida às vezes, o prazer, o grande prazer muitas vezes é não pensar, eu acho, não é? Quando somos crianças e não pensamos, enfim, acho que desfrutamos da maior alegria da vida. É que esta geração, não é? Que também está a viver estas energias e as pessoas que nascerem nesta configuração vão estar muito mais predispostas também a isso. Pois é, pois é, Ok? pois é. A energia é coletiva. Sim, já se sente, não é? E já se sente. Já se sente. Já Acho se que vai ser sente. interessante. Boa, vamos ver. Vamos ver. Queria agradecer-vos pela vossa disponibilidade. Obrigado. Gostei Obrigado. muito de conversar convosco. Vou querer conversar mais vezes, certamente. E pronto, vamos ver como é que isto corre daqui para a frente, como é que o mundo vai acontecer. Estou livre para Obrigada. isso. Obrigado. Obrigada. Obrigado.